Sejam muito bem-vindas a mais um quadro Ana Responde. Eu quero agradecer vocês que estão participando, vocês que fizeram perguntas, agradecer que continuem perguntando. Para você que ainda não fez a pergunta, não fez nenhuma pergunta, participa, ajuda aí, faz a sua pergunta, sexualidade, relacionamento, autoestima, autoconhecimento, que com o maior prazer eu vou responder aqui, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, então aqui são perguntas sobre relacionamentos. Pedi aí para que você também curta aqui esse vídeo. Tá, vamos lá na primeira pergunta? Eita, que a primeira pergunta já é polêmica, hein? O homem deve pagar a conta no primeiro encontro? Me diz aí, o que você acha? Você acha que o homem deve pagar? Não é uma obrigação, né? Eu não acho que o homem tenha a obrigação de pagar a conta no primeiro encontro, mesmo porque vocês estão se conhecendo, porém, não invalida dele ter um ato de cavalheirismo, afinal. Ele tem condições, ele te convidou, e às vezes ele quer ser cavalheiro e pagar. Isso não vai fazer com que nós fiquemos tristes, né? Bem pelo contrário. Então, sim, o homem, ele não tem a obrigação de pagar, mas ele pode, sim, ter esse ato de cavalheirismo, a gente não vai ficar chateada com isso. E aí, meninas, prestem atenção também nos sinais, né? Quando a gente está conhecendo alguém, a gente precisa ficar com a antena aqui, ó, nos sinais. Porque, de repente, o cara, ele não quer dizer que se ele não pagou a conta que ele é pirangueiro, né? Que ele é mão de vaca no primeiro encontro, mas porque é aquilo que eu disse, está conhecendo, enfim. Mas, de repente, você precisa ficar esperta para ver se essa pessoa, ela não é mão de vaca, não é pirangueira. E eu não acredito que você queira ter um relacionamento com alguém mão de vaca para o futuro, não é verdade? Porque lá na frente, quando vocês estiverem em um relacionamento sério ou casados, talvez você queira, como um casal, ter algo, fazer algo que a pessoa não vai querer, né? Por ser pirangueira e mão de vaca. Então, analisem os sinais, tá? Mas o homem não tem a obrigação de pagar no primeiro encontro, não. Mas ele pode fazer essa gentileza e tá tudo certo. O que fazer quando viram sócios ou amigos e perderam a conexão íntima? Então aqui a gente está falando já de casais em um tempo de relacionamento que viram sócios, amigos, né? Aqueles que só falam do boleto para pagar, aqueles que só falam do que vai fazer na mistura, na janta, aqueles que só falam do problema e do dia a dia e da casa, ou seja, é alguém que divide a casa, às vezes divide as contas, às vezes divide só os problemas, mas perderam aquela conexão íntima, aquela conexão de presença. E aí é necessário realmente uma conversa, entender o que está acontecendo, se preciso buscar ajuda e buscar realmente sair desse modo automático, né? Buscar ali uma reconexão, né? Buscar ali entender o que está faltando, né? Porque a conquista, ela precisa ser diária, né? Não é porque você casou, né? Principalmente para os homens, né? Já está ali no comodismo, já tem a mulher ali, acho que não precisa mais investir em nada, chega lá, dá de qualquer jeito, e não é assim, né? Então é necessário entender o que está faltando, uma conversa franca, sincera, buscar esse alinhamento, essa conexão, entender, né, que realmente é preciso investir mesmo em relacionamento, principalmente em relacionamento a longo prazo, né, que já está há bastante tempo, para que isso não acabe virando no modo automático, né, e acaba perdendo ali a conexão íntima, a conexão do casal, aquele fogo, aquele desejo, e virando duas pessoas amigas que só falam de contas e educação de filhos, né. Outra pergunta aqui. Você acredita que em jogo de conquista ou prefere transparência desde o início? Bom, a transparência, ela é afrodisíaca, né? Ela é necessária. Então, é necessário que nós sejamos transparentes com a outra pessoa. Eu acho que joguinho é coisa de amador. Mas a transparência também é dada em doses, né? Você não vai chegar já escancarado, né? Mas tem que mostrar quem você é. Você tem que ser você mesma, né? Ali no início, sempre, né? Na relação. E não fazer joguinhos, né? Eu acho que joguinhos é para amador, joguinhos é para pessoa que não tem o autoconhecimento, que não sabe quem é, não conhece o seu valor. E precisa ficar fazendo joguinho para tentar conquistar outra pessoa. Só que o joguinho não sustenta, né? Porque com o passar do tempo, vocês vão se olhar e vão ver que tudo aquilo não é sustentável, né? Que tudo aquilo não segura uma relação. Então, a transparência ela é um afrodisíaco e ela é necessária, né? E é saudável. Como lidar com fases em que a libido estão desalinhadas? Bom, primeiro não se sentir culpada, né? Não tem o porquê, né? Sou culpada e tá. Não tem culpados. Tem a necessidade de olhar para aquilo e entender o que está acontecendo, né? Se é estresse, se é algo, né, relacionado ao parceiro ou à pessoa mesma, verificar realmente ir no médico, verificar os hormônios se está tudo certo, verificar se é mágoa, tristeza. Então, primeiro precisa ter uma conversa e, se necessário, buscar ajuda, né, para que possa ali alinhar, porque é importante que o casal esteja alinhado em todas as fases, né, principalmente ali no momento de intimidade. Porque o sexo, ele não começa lá no quarto, ele não começa lá na cama, né, ele começa antes. Então, é entender o que está acontecendo, né, o porquê que eu estou sem libido. O que está acontecendo, né? Às vezes não é... Às vezes a pessoa até está com libido, mas está sem com o parceiro, entendeu? Por questão de mágoa, de estresse, de raiva, de algo que a pessoa fez e não conversaram, não se entenderam. Então é muito importante olhar para tudo isso e também procurar um médico, às vezes tem algum problema hormonal, alguma coisa, e aí é importante cuidar, né? A gente precisa se cuidar. Como saber se ele está interessado ou só passando o tempo? Bom, é necessário observar as atitudes da pessoa. Gente,
os sinais sempre são muito claros e sempre está ali. Muitas das vezes nós não queremos enxergar, né? Às vezes, e principalmente quando se você está carente, está muito tempo, né, sem ter alguém, e você acaba querendo enxergar algo que não tem. Então, atente aos sinais, né? E não acredite só no que a pessoa fala, né? Mas assim, o que ela faz. O que ela faz fala muito mais daquilo que ela fala, né? Porque falar até papagaio fala. E quando, numa conquista, muitas vezes uma das pessoas, né, uma das partes, e normalmente é mais o homem, não que a mulher não faça, mas é mais o homem, fala muito, né? Sabe o que falar, como conduzir para fazer a conquista. Mas precisa estar congruente, né? O que ela fala com o que ela faz. Se o que ela fala não está alinhado com o que ela faz, foge para as montanhas, né? Porque não é uma verdade. Então, analise os sinais, analise o que ela está falando, se está congruente, se realmente há interesse, né? Se realmente há uma busca, ou se não é, né? Os sinais estão todos ali, estão muito claros. Você acredita que a admiração é mais importante que o amor? O que você acha? Você acha que um amor sobrevive aonde não tem admiração? Não tem como. A admiração ela é a que sustenta, né, o amor. A admiração é a que mantém o desejo vivo, né? Se você admira uma pessoa, você vai olhar com aquele olhar de, puxa vida, que pessoa, né? Você vai desejar, você vai querer estar perto de quem você admira. A vontade cresce, né? Você quer estar perto dessa pessoa. Sem a admiração, não tem como sobreviver a amor nenhum. Então é necessário admirar. Você acha que o homem tem que tomar a iniciativa? O que você acha? Eu acho que muitas das vezes, nós mulheres, a energia do homem é a energia de ação, né? A energia masculina, é a energia de fazer. E nós meninas, nós mulheres, aprendemos muito a usar essa energia, né? Porque a gente precisa fazer as coisas, fazer o acontecer. Só que às vezes a gente acaba usando essa energia demais e aí o outro não precisa usar. Fica cômodo para o homem, né? Quando a mulher é a que faz tudo, a que resolve, a que acontece, a que toma a iniciativa, a que faz, e aí para o homem fica... Só que para o homem, né, quando ele fica muito acomodado, ele não usa o instinto de caça dele e muitas das vezes ele perde o interesse. Então, meninas, é necessário você fazer o quê? Jogar o lenço, mostra o seu interesse, né? Demonstra que você está interessada. Só que espera realmente que ele tome. A não ser que você queira isso e tá tudo certo, né? Às vezes você quer tomar iniciativa, para você tá bom fazer acontecer, ok, né? Não se trata disso aqui. Mas, muitas das vezes é mais saudável a gente jogar o lenço e deixar que o homem pegue, entendeu? Deixar que ele faça a parte dele, porque senão a gente faz tudo. E aí, quando a gente faz tudo, a gente não consegue nem entender de verdade se o outro tem um real desejo, sentimento ou interesse pela gente, ou se está com a gente porque tá cômodo, né? Eu tô fazendo tudo, eu tô fazendo e acontecendo, e pra ele tá tudo certo, porque tá cômodo pra ele. Então, eu acho que a energia masculina é a energia de ação. E se o cara não tem ação, então não vai ser tão saudável assim, tá? Mas não tô discriminando quem toma atitude, porque a gente sabe que a gente precisou e a gente utiliza muito a nossa energia yang, a nossa energia da ação. Mas no relacionamento a gente precisa ficar esperta para que a gente não tome ali a direção sozinha do carro. E aí fica pesado. E aí quando a gente percebe e a gente tá cansada, não tem pra onde correr. Então, vamos dar uma seguradinha, né? E quando o homem toma essa energia de ação, a mulher, ela consegue entrar na energia mais receptiva de receber, né? Na energia mais feminina. E aí, e quando tem brecha, que o homem não toma, a gente vai lá e toma, né? Porque, enfim, a gente aprendeu isso. Mas a gente pode dar uma segurada. O que faz perder o interesse logo no início? Eu acho que quando a gente está se relacionando com alguém, logo de início, o que faz perder o interesse, vamos supor, entre, né, no caso da mulher com o homem, do homem perder na mulher, eu acho quando a mulher não tem segurança, eu acho quando a mulher não tem uma boa autoestima, que ela entra num relacionamento cheio de carência. Lembra, não sei se vocês assistiram um vídeo que eu fiz um tempo atrás, falando do copo, né, da taça vazia e da taça cheia. Às vezes ela entra com a taça dela tão vazia de amor próprio, que ela fica carente e esperando do outro que ele encha esse amor para ela. E aí ela vai se focar, ela não acredita nela, ela não, sabe, ela fica ali buscando dessa pessoa ali validação, atenção a qualquer custo. E aí, pro outro lado, olhando, perde o interesse, porque a pessoa ela vai se anular, vai deixar de ter a vida dela para poder ter a vida do outro, estar na vida do outro. Isso não é legal, isso não é interessante. Então, antes de começarmos, né, um relacionamento, a gente precisa olhar pra gente, a gente precisa estar com a nossa taça cheia de amor. E se o outro quiser, né, juntar e pra gente poder florir, não é florir, é quando enche muito e transbordar. Se a gente puder transbordar, a gente vai transbordar junto. Mas se não puder, tá tudo certo, a minha taça tá cheia, né? Eu tô bem aqui. Então, eu acho que isso é interessante, né? Quando você tá cheia de amor de si mesma, e aí você consegue encontrar alguém para transbordar. Agora, você tá com essa taça vazia e ficar dependendo, né, do amor do outro, ficar naquela seca, precisando daquilo, a outra pessoa ela não vai
não vai conseguir superar suas expectativas e também ela não vai ter o que te dar, né? E você vai ficar dependente dela e aí não vai virar, né? Porque você vai estar vazia e a outra pessoa vai começar a te dar o quê? Gotinhas, né? De atenção e para você vai estar tudo certo. Ah, pelo menos eu tenho um pouquinho aqui. E a gente não merece um pouquinho, né? A gente merece transbordar. Então a gente precisa se encher de amor próprio, se encher de autoestima e a gente só tem isso através do autoconhecimento. Como saber se estão num relacionamento por amor ou por costume? Bom, essa pergunta aqui provavelmente é, né, de um relacionamento a longo prazo. E aí, o amor, ele é movimento, né? O amor é quando você tem admiração pela pessoa, quando você quer estar com a pessoa, quando você gosta da companhia da pessoa, quando você consegue ter, né, mesmo a longo prazo ali, num relacionamento longo, ter desejo pela pessoa, isso precisa ser alimentado dia a dia, né? Isso precisa ser conquistado, isso precisa ser um compromisso ali entre o casal de estar se buscando, estar em conexão. Agora, quando você tá por tá, sabe? Aí virou comodismo, aí tá tudo certo, sabe? Você já não tem mais brilho no olho, não tem mais vontade. Aí é comodismo. Aí você tá num relacionamento que você só fala de boleto, só fala da educação dos filhos, só fala da mistura que vai fazer pra janta, o que eu vou fazer amanhã, e não tem mais aquela conexão, não tem mais aquela vontade de estar junto. Às vezes a libido, já foi faz tempo. Então, tudo isso precisa ser visto, né? E se você tá ali nessa zona de conforto, nesse comodismo, aí é hora de sentar com o parceiro e conversar. Onde a gente está? Né? Por que a gente está aqui? Tem alguma coisa que pode ser feita? O que a gente pode fazer? Né? E ser sinceros, né? Porque senão, se também tá tudo certo ali no comodismo, dois irmãos morando na mesma casa, tá tudo bem. O importante é que todo mundo esteja feliz. O que mais afasta um homem em um relacionamento? Bom, falta de leveza da mulher, excesso de cobrança, críticas, aquela mulher rixosa, sabe? Aquela goteira, tec, chata. Eu acho que isso afasta, né, a conexão do casal, afasta o homem de estar ali presente com aquela mulher insegura, ciumenta demais, controladora, quer saber onde vai, tal. Óbvio que eu não tô tirando também aqui a parte do homem, né? Porque se a mulher, ela tá muito insegura, então, provavelmente, talvez esse homem tenha dado motivo ou ele não esteja passando a segurança necessária, né? Às vezes o guarda-chuva dele tá com os pontos ali quebrados, né? Com aquelas varetinhas quebradas e a mulher não se sente segura ali. Então, é necessário entender e conversar, né? Porque também, se você tá com um cara que você não confia, melhor ficar sozinha, né? Eu acho que a base de um relacionamento é confiança. Mas se de repente não tem, o guarda-chuva do cara lá tá lá intacto, o guarda-chuva forte, a mulher é rixosa, chata demais, né? Insegura, não confia nela, não confia, né, naquilo que ela pode levar para a mesa do relacionamento, ou sempre criticando o outro de uma forma não construtiva, não querendo resolver o problema, mas querendo só reclamar, acredito que isso afasta o homem. Mas a gente também tem que falar o que afasta a mulher, né? Porque essa pergunta ela veio direcionada aqui, o que afasta o homem, mas também o que afasta a mulher, né, de um relacionamento. E às vezes é a falta de segurança no outro, né? Às vezes às vezes ela tá com ele há muito tempo, mas de repente ela vê que ele não é tão confiável assim. Às vezes ele deu brecha, né? Às vezes é um cara que não é tão presente. É um cara que deixou de conquistar, né? Já tô aí, já minha mulher relaxou, né? Não preciso fazer mais nada, não preciso, né, de repente fazer uma surpresa, um carinho, ou levar para passear num lugar diferente. Ou seja, entrou naquele comodismo e não quer sair dali. Então a mulher também, muitas vezes ela fala, peraí, será que é isso que realmente eu mereço? Será que é isso que eu quero? Então é dos dois lados, né? É olhar para ver o que está acontecendo ali e sempre, né, conversar para ver se há uma possibilidade de reconexão, buscar ajuda se for necessário, né, e se não for também, tá tudo certo, né, eu acho que a gente precisa saber o que é melhor pra gente e entender que a gente sempre merece o melhor. Quando a gente conhece o nosso valor, quando a gente sabe quem é na fila do pão, a gente não vai ficar aceitando migalhas, né? A gotinha que vem do outro quando a minha taça tá cheia. Então a gente precisa sempre estar com a taça cheia. Como que eu vou estar com a taça cheia? Conhecendo o autoconhecimento, trabalhando na minha autoestima, sabendo quem eu sou na fila do pão. E é isso que a gente precisa fazer, certo? Meninas, continuem aqui comigo, mandem as suas perguntas, tá bom? Um beijo, até a próxima.